ela então, nós vamos ver aqui. Deixa eu ver. A mesquita de Omar seja derribada, que esse é o propósito da guerra, esse é o propósito da guerra. Então, quero que vocês todos aí vejam, percebam e observem na nossa apostila. Nós vamos começar da página 53. Você que já tem a sua apostila, várias pessoas baixaram a apostila, meus parabéns, você que baixou a apostila para acompanhar conosco. Aí nós estudamos ontem sobre o capítulo 24, essa projeção profética. Essa projeção profética, eu quero jogar aqui no quadro para que vocês observem aqui, no quadro. Aqui no quadro vocês podem ver aqui. No quadro aqui vocês podem ver a projeção profética. Projeção profética. Já falei disso ontem, né? Então agora, por exemplo, aí no capítulo 24 de Ezequiel, ele está falando aqui de Nabucodonosor. Ezequiel não está lá em Jerusalém, só que a palavra profética veio a ele e disse: escreve, porque você está aqui no rio Quebar, em Babilônia. Você está aqui no rio Quebar, em Babilônia. Mas eu estou avisando você aqui no cativeiro de Babilônia, que hoje, nessa data que você vai escrever aí, que Jerusalém está caindo nas mãos de Nabucodonosor. Uma diferença muito grande em termos de distância. Ezequiel estava em Babilônia e Jeremias estava vivendo isso na realidade em Jerusalém. Então, lugar completamente diferente. Fazer aqui um mapa para vocês aqui, ó. Aqui está o Mar Morto, aqui está, né, toda essa visão aqui. Ele estava aqui, ó, aqui em Babilônia, e Jeremias estava aqui. A diferença então a mão de Deus o trazia em espírito. Ele aqui no rio Babilônia, o seu corpo ali, o seu corpo ali em Babilônia, ele ali deitado, o espírito dele entrava na mão de Deus, é o trono de Deus, né? O espírito dele vinha, e Deus vinha até Jerusalém para ele ter as visões que vocês viram Ezequiel tendo. Ele não estava em Babilônia. Quem estava em Babilônia, Jeremias não estava em Babilônia. Jeremias estava aqui no templo, em Jerusalém. E Ezequiel não estava em Jerusalém, ele estava fisicamente lá no rio Quebar, em Babilônia. E o Espírito de Deus o trazia. Então aqui nós tínhamos um encontro sem que eles soubessem, cada um soubesse, né? O encontro de Ezequiel no espírito e Jeremias no físico, os dois. Então Deus falava com Ezequiel e dizia: tem alguém aí que se compare, que se possa comparar a descrição que eu quero mostrar profeticamente? Tem alguém aí? Então ele disse: eu tenho a história aqui de Babilônia, que o senhor acabou de me contar. Então, quando ele profetiza no capítulo 24 sobre Nabucodonosor, ele está dando descrições ali no capítulo 24 a respeito do anticristo que viria no final. Então nós temos uma projeção profética aqui no capítulo 24. Por isso que eu quero que vocês vejam aqui essa projeção profética. Essa projeção profética é um método que Deus
estabeleceu, é o método que Deus estabeleceu para o profeta, essa projeção profética que você tem aqui. Essa projeção profética é a base da escatologia. É uma tipologia diferente, é uma tipologia completamente diferente. Também é uma hermenêutica, porque nós estamos falando de auditório primário, que é o auditório do profeta ali, e o auditório secundário, que somos nós, que somos o auditório do cumprimento dessas profecias. Aí no capítulo 24, então, você tem aí as descrições, especialmente em alguns textos, capítulo 24, verso 6, assim diz Adonai, Jeová, na sua Bíblia eles tiraram, assim diz o Senhor, aí puseram só uma palavra aí, mas no texto original está escrito Adonai, a Bíblia não está só Adonai, como eles colocaram na Bíblia hebraica, tiraram tudo quanto foi nome de Deus, puseram só Adonai. Está errado também, aí também não presta, tá vendo? Então, alguns lugares específicos, então ele colocou a palavra, assim diz Adonai, Jeová. Então, Adonai e Jeová. Adonai sempre é uma referência à manifestação de Deus no mundo dos homens, ou em encarnação ou em teofania. Então ele usa a palavra Adonai. Jeová na posição que ele está, no terceiro céu. Por isso que em Salmo 110, verso 1 diz, e disse Jeová a Adonai, assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Na sua Bíblia comum está escrito, disse o Senhor a meu Senhor, não tem sentido. Então eu coloquei exatamente como está no texto massorético, no texto original. Então, o capítulo 24, ele começa a falar, o verso 2, filho do homem, anota a data de hoje. Hoje, o rei de Babilônia atacará Jerusalém nesse mesmo dia. Esse texto ele tem uma ligação com Jeremias. Tem uma ligação com Jeremias. A partir do verso Jeremias, a partir do capítulo 50, a partir de 50, capítulo 50, aí você vai ver as mesmas descrições, que é nesse período de Jeremias, capítulo 50, que está acontecendo Ezequiel 24. Isso na cronologia. Isso deu muito trabalho, porque eu estava fazendo a Bíblia cronológica do Antigo Testamento, que já está terminada, só estou esperando a provisão de Deus, que Deus levante alguém para me ajudar nessa empreitada que é a Bíblia cronológica do Antigo Testamento. Eu faço essa cronologia misturando Jeremias com Ezequiel. É muito lindo, muito especial. Vocês estão aí? Estou vendo vocês caladinhos aí. Tá tudo bem aí com vocês? Tomás Soares, Paulo de Assis, Anete Rocha, alguém mais? Muito bem. Vamos lá. Então, o capítulo 24 é a invasão. Então, a invasão de Nabucodonosor, quando levou cativa a tribo de Judá ou a nação de Judá para a Babilônia, é um tipo também de como o anticristo vai entrar nas terras de Jerusalém quando o Senhor Jesus estiver descendo da sua glória para a grande batalha do Armagedon. Então você pode colocar esses textos com uma tipologia, por exemplo,
capítulo 24, verso 6, né? A situação de Jerusalém, a situação também da nação que invade, e a partir do verso 6 do 24, depois o verso 15, novamente vem a minha palavra do Senhor, filho do homem, eis que vou tirar o encanto dos teus olhos repentinamente, mas não te lembrarás, nem chorarás, nem derramarás lágrima. Geme em silêncio e não guarde luto pelos mortos. Coloca-te o turbante, calça o calçado dos teus pés e não cubras a tua barba, nem comas o pão de luto. E assim falei ao povo, pela manhã e à tarde morreu a minha mulher, e na manhã seguinte fiz como se ordenou. Então, era uma tipologia a situação, a cidade como a mulher dele, a insensibilidade da nação, no verso 16, mostrando a situação, tipologicamente fazendo uma projeção profética para o Armagedon, a situação da cidade, a situação dos sacerdotes. Aí, o verso 19, e o povo me perguntou, queira nos explicar o que significam essas coisas e por que ages assim? Então lhes respondi, veio a minha palavra do Senhor dizendo, fala a casa de Israel, assim diz Adonai Jeová, eis que profanarei o meu santuário e o orgulho do vosso poder, o encanto dos vossos olhos e o anelo da vossa alma, e os vossos filhos e vossas filhas a quem deixastes cairão pela espada. E vós fareis como eu fiz, não cobrireis a barba, nem comereis pão de luto, e os vossos turbantes estarão sobre a vossa cabeça. E nem chorareis, de sorte que Ezequiel vos servirá de sinal. Aí está mostrando no verso 24 que Ezequiel é um sinal para eles. E que essa situação toda que eles estão passando, eles vão voltar a passar novamente no Armagedon. Esse é o capítulo 24 que eu falei ontem para vocês. Aí no verso 25, e tu, filho do homem, não estarás no dia em que lhes arrebate a sua fortaleza. Não estarás. Está vendo? Se cumpriu. Ele não estava. E onde ele estava? Ele estava em Babilônia, lá nas bandas do rio Quebar. E naquele dia, aquele que escapar virá a ti. Por quê? Porque eles terão que ir para que escutes com os teus próprios ouvidos. Verso 27, naquele dia a tua boca se abrirá para todo aquele que escapar, e tu falarás e já não estarás mais mudo, de modo que lhes serás como um sinal, e saberão, e saberão que eu sou o Senhor. Que tremendo tudo isso. Então esse é o que aconteceu, né? E a presença de Ezequiel fora de Jerusalém é o tipo também da nação de Israel, ele sendo um tipo de nação de Israel, que está no cativeiro, isto é, está lá no deserto durante aquele período de 3 anos e meio, iniciando o período de 3 anos e meio ali no deserto, para onde ela vai ser arrebatada. Esse é o capítulo 24. Aí o que você está vendo? Você está vendo uma projeção profética, porque na verdade ele não está falando do cativeiro, porque nem ele está em Jerusalém. Deus está usando uma situação que Jeremias está passando lá em Jerusalém, revelando para ele o dia quando ele está lá em Babilônia, como uma tipologia inicial, né, do que vai acontecer com a nação de Israel, assim como aconteceu com Nabucodonosor. Aí ele começa o capítulo 25, aí na página 56, deixa eu só fazer um resumo do 24, que está na página 54. Página 54. Historicamente, a profecia no dia da invasão, 54 da apostila, historicamente, a profecia do dia da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, tipo da insensibilidade da nação vivida pelo profeta e a profanação do templo.
que vai acontecer exatamente quando eles vierem para destruir o templo lá no Armagedon. Muito bem, uma tipologia. Ezequiel era para eles um sinal da nação de duro coração. Aí você tem o verso 2, verso 13, o verso 19, o verso 21 e o verso 27. Profeticamente, temos um anúncio do cerco de Jerusalém pelas nações no vale de Josafá para a grande batalha, para a grande guerra, de Jerusalém. Aí tem o capítulo 25. O capítulo 25, aí na página 56 da apostila, coloquei aí o significado. Capítulo 25, veja o 25. E veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os filhos de Amon e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: escutai a palavra de Jeová, assim diz Adonai Jeová. Na sua Bíblia não está assim, na sua Bíblia comum. Eu restaurei isso aí. Portanto, vos alegraste dizendo: que bom, quando o meu santuário foi profanado. Está vendo? E quando a terra de Israel foi assolada, e quando os filhos da casa de Judá foram para o cativeiro, portanto, eis que vos entreguei aos filhos do Oriente em possessão, e eles levantarão contra ti os seus acampamentos, e edificarão as suas moradas entre vós, e comerão o vosso fruto e beberão o vosso leite. Então, desde aí em diante, os filhos aqui, que ele está mostrando aqui, os filhos de Amon. E lá no outro texto do capítulo 35, ele vai falar, especialmente no 35 e 36, 34, 35 e 36, nós vamos chegar lá, ele vai falar, para esses filhos de Amon, ele vai incluir também Moabe, e vai incluir Edom. Pode ver aí no capítulo 25, verso 8, ele diz: assim diz Adonai, Jeová, porquanto Moabe e Seir dizem: eis que a casa de Judá é como as demais nações. Eis que abrirei o flanco de Moabe pela banda das cidades, do lado das suas cidades, que estão em seus limites, a glória da região, que é Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriat-Taim. Junto aos filhos de Amon e aos filhos do Oriente, as darei por possessão, para que os filhos de Amon não voltem a serem lembrados entre as nações. E eu julgarei Moabe, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Aí você lê o texto assim simples, né, você não entende nada, porque não tem entendimento. É preciso ter entendimento. Então, de que ele está falando? Então, primeiro 24, ele está falando de uma tipologia que, assim como foi a entrada de Nabucodonosor em Jerusalém, também será a entrada do anticristo. Agora, no 25, você precisa um pouco de geografia, no 25. Então, vamos fazer aqui. Então, nós temos aqui, né, o Egito, um pedaço do mar. Aqui nós temos o Mar da Galileia, o Rio Jordão. Nós temos aí, deixa eu passar aqui para o lado. Aqui. Então aqui nós temos aqui o Mar Mediterrâneo, aqui todo o Mar Mediterrâneo aqui. Aqui nós temos. Aí bem aqui, exatamente aqui, está a Cisjordânia. E deste lado, todo este lado, onde foi Moabe, aonde foi Amon e aonde foi Edom, hoje é a Jordânia. Então nós estamos falando em 2026. Hoje aqui nós temos a Cisjordânia. Que ocupa um pedaço legítimo das terras de Israel. Aqui é o Egito, aqui vai até o Imém, aqui embaixo, a terra de Israel. Então, esses dois pedaços gigantes aqui da Jordânia, que ocupa o lugar onde foi Amon, Moabe e Edom. E aqui nós temos a Cisjordânia. E aqui nós temos a faixa de Gaza, que são os filisteus. Né? E aí você tem aí
os filisteus, 1, a Cisjordânia, 2, a Jordânia, 3. Aí depois você tem os países, filhos de Elão, né? Aqui Elão, que é a Pérsia. Não estou colocando aqui a Síria, nem os países árabes, nem os 12, que são os 12 filhos de Ismael, os 12 príncipes que sairiam de Ismael. Não estou colocando eles. Então nós não estamos vivendo numa guerra que está ligada ao Gog e Magog, aquela região ali que a gente precisa saber. Estão pegando aí? Estou mostrando tudo isso aqui para você. E é muito difícil você encontrar alguém para explicar isso dessa maneira para vocês. Então aí, ó, colocando aí para vocês. Está muito... Não sei se vocês estão pegando aí, está aparecendo, né? Deixa eu me ver. Um pouco de luz. Deixa eu me ver aí. Um momentinho só aqui. Porque eu quero que vocês vejam o desenho, né? Você não vê o desenho. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu... Vou colocar mais assim. Quero que vocês vejam o desenho. Estou tardando aqui um pouquinho, porque eu quero que vocês vejam bem o desenho. Está muito claro. Aí eu queria que vocês vissem o desenho. Um pouquinho de melhorada. Vamos voltar lá. Então, essa região aqui, toda essa região aqui, que vocês estão vendo, a região da Jordânia, que ela pega essa parte para trás, que é a Jordânia. Vocês podem ver aí no Google, aí vocês vão ver a Cisjordânia e a Jordânia. E a Jordânia aqui. É exatamente aí que eu queria que vocês vissem. O texto trata exatamente desses dois elementos, capítulo 25. Então aí nós temos: filho do homem, dirige o teu rosto para os filhos de Amon. Aí depois ele coloca aqui, verso 4, portanto, eis que vos entregarei aos filhos do Oriente em possessão, e eles levarão contra ti os seus acampamentos, edificarão suas moradas entre vós. Aí nós temos essa narrativa. Essa narrativa, ela continua no capítulo 25, verso 12. Assim diz Adonai Jeová, porque Edom atuou com vingança cruel contra os filhos de Judá e fez-se grandemente culpada. Por isso assim diz Adonai Jeová, eu estenderei a minha mão contra Edom, exterminarei o homem e o animal no meio dela.
Aí voltando o verso 14, então são os povos da Jordânia. Então você vai colocar aí, verso 12 até o verso 14 na sua Bíblia, ou na apostila, você vai ver os povos da Jordânia. Os povos da Jordânia, Edom, né, Edom. Depois vocês vão ver aí no 10, Amon, e lá no verso 9, Moabe. E no verso 15, pode anotar na sua apostila mesmo, no verso 15 você vai ver a Gaza. Olha a Gaza aí, a faixa de Gaza. Verso 25. Isso hoje, 700 anos antes de Cristo, depois de 2000 anos. Então nós temos 2000 anos de profecia, 2.700 anos de palavra profética. Assim diz o Senhor Jeová, porquanto os filisteus atuaram com vingança e tomaram vingança cheia de desprezo de alma para destruir por causa de um antigo ódio, desde o tempo lá dos filisteus, os filisteus lá, dos dias de Davi, dos dias de Golias. Isso é tremendo isso aqui. Aí ele continua, um antigo ódio, marque aí esse antigo ódio que está registrado aí no 25:15 no final, verso 16. Portanto, assim diz Jeová, eis que estenderei a minha mão sobre os filisteus, exterminarei os quereteus e destruirei o resto dos habitantes da costa. O que está acontecendo? Então você pode colocar aqui 8 de agosto, onde começou tudo isso. Ah, pastor, então começou em Ezequiel 25, não é Apocalipse 9, não é Apocalipse 20, não é Apocalipse 24, 14 em diante, não. Aqui que está a pólvora. A pólvora está exatamente aqui. Aqui está a pólvora. E eu queria que vocês vissem aí. Onde começou toda essa guerra atual agora, foi no 25, do verso 15 até o verso 17. Pedacinho de nada da profecia. Estão vendo aí? Então, obrigado, Marinho. Luiz Fonseca, apóstolo Wagner Miranda. Deixa eu me ver agora. Tomás Soares. Né? Quantos estão aí, né? Estão aí comigo nesse momento? Essa aula é muito importante, porque ela é totalmente desprezada nos seminários. Quando os pastores chegam aqui, nessa região de Ezequiel, eles começam a ler a mão Moabe, eles põem a mão na cabeça. O que será isso? Aí você vem e percebe que é uma projeção profética. Na verdade, ele não está falando de Amon e Moabe, porque Amon e Moabe e Edom existiam nos dias do profeta. Mas não existem mais com esse nome. Existem algumas cidades que ainda nós podemos identificar. Né? Esses três filhos de Seir. Que depois ele vai falar dos filhos de Seir. Mas se você chegar lá no capítulo 35, 36 e não tiver estudado o capítulo 25, você não vai compreender. Não vai compreender. Não vai compreender. Então a base dessa aula, que é a projeção profética, é muito importante. Mas o que se trata hoje nas salas de aula, nos seminários, nos seminários específicos de plateia? O que se trata, meus irmãos? O que você aprende dali? O que você ouve mais? Nem precisa dizer. Então você tem aí termina o capítulo 25, e aí eu quero fazer um resumo aí na página 56 da apostila. Precisa ter apostila. Aí eu fiz o resumo aí, e já com os versículos, né? E eu coloquei em Ezequiel 25, 1 a 17, que são, aí você vê na página 57, todo o versículo, os versículos todinhos. Aí tem os parágrafos. Os parágrafos são os pis em grego. Os pis. Tem um parágrafo no 12, tem um parágrafo no 8. E aí você vê que aí é uma divisão. Aí você lê a parte do cabeçário, que é a parte 2, Ezequiel 25, Cisjordânia e Jordânia, que abarcam os antigos territórios de Amon, Moabe e Edom. Historicamente, temos vaticínio
vaticínio que tratam dos povos ao redor de Israel, os quais sempre foram inimigos de Israel, e aquele que hoje, os quais sempre foram inimigos de Israel e que hoje se divide entre nações conhecidas como faixa de Gaza, Líbano, Cisjordânia, Jordânia, território das antigas nações de Amon, Moabe e Edom. Profeticamente, aí voltando para profeticamente, que hoje é a Cisjordânia, a Jordânia e a faixa de Gaza, que eu acabei de mostrar, aí vocês veem aí o verso 1 ao 7, depois Amon, verso 8 e 11, Moabe 12 e 14, e especialmente a faixa de Gaza, o território do antigo ódio, Filisteus, verso 15, pois a faixa de Gaza, verso 15 a 17, de onde se originou a atual guerra de Israel, de 8 de agosto de 2024. E você tem aí esse texto. Aí como você ia saber, que essa guerra se origina exatamente em Ezequiel 25, 15 ao 17? Como que você iria saber se você não estivesse estudando? Está vendo isso aqui? Tomás Soares nem se trata no seminário, que os professores passam por cima. Eles passam por cima desses textos e eles não têm ideia. Wagner Miranda, meu grande amigo, você está aí? Dá um sinal aí se você colocou uma palavra aí e sumiu. Muito importante esta aula, mas qual é o interesse das pessoas hoje nisso aí? E quando chegar no céu, eu vou dizer, Senhor Jesus, eu ensinei a tua palavra na terra, ensinei aquilo que estava acontecendo. Mas o que eles estavam realmente, de que mesmo estavam interessados? A respeito de quê? Francésio Alves, Tiago Quirino, já pensou? Aí eles estão procurando em Apocalipse 19, em Apocalipse 20, aí para dizer que nós estamos no Armagedon, e nós estamos só nas guerras e rumores de guerras. Jesus disse: acautelai-vos. É um pré-princípio das dores que serão, o princípio das dores que será batido o martelo a partir de 2028, com certeza absoluta. Nós temos ainda 26, 27, 28 para começar de fato o princípio das dores. Como é que eu sei quando é o princípio das dores? Quando deixa de ser um acontecimento isolado lá na Ásia, lá no Japão, para ser um acontecimento geral, globalizado. Então, os sinais dos princípios das dores, do martírio globalizado, da traição dos irmãos globalizados, os sinais políticos, os sinais religiosos globalizados no mundo inteiro, onde não haverá controle, na verdade. Aí vamos para o capítulo 26, na página 58. Capítulo 26, na página 58, nós vamos ver outra projeção profética. E aí ele começa dizendo da seguinte maneira: e aconteceu no décimo ano, no primeiro dia do mês, que veio a minha palavra do Senhor, palavra da Bar, dizendo: filho do homem, porquanto Tito falou contra Israel, contra Jerusalém, está quebrada aquela que era a porta dos povos. Quer dizer, por quê? Porque desde o período ali, quando o general Tito entrou em Jerusalém, que é um tipo aqui do capítulo 25, porque ele diz aqui, coloca aí no 25:3, coloca aí, antes de Cristo 70, Tito, antes do verso 3 aí. Então essas nações, a Cisjordânia e a Jordânia, que vieram se formar, que não são nações, que são territórios, na verdade, que não são considerados nações por todas as nações da Terra, como o Brasil, como a Venezuela, os Estados Unidos, são reconhecidos. Os chamados territórios, melhor que ser chamado de nações, que é mais correto. Então, desde o ano, vou passar aqui a página para vocês, para que a gente faça outro desenho aqui, importantíssimo. Outro desenho super importante. Qual é, pastor? Vou fazer agora um desenho.
Então aqui de novo, tal, o Mar Morto, depois aqui o Egito, um braço aqui, do Mar Vermelho, que vai lá para baixo, aqui para a Pérsia, né? Ali para baixo. Olha só que coisa tremenda isso aqui, preste atenção aqui. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo. Então, quando o templo foi derribado, no ano 70 a.C., né? No ano 70, pelo general Tito, também teve uma pré-incursão no ano 60, também por Roma. Também destruiu uma parte, mas não chegou até o templo, até a cidade. Então, desde esse período 70 até 1948, era importantíssimo que você pegasse aqui. É o capítulo, Ezequiel, capítulo 25. Desde que o santuário, pelo general Tito, que é uma projeção profética, então nós temos uma projeção profética, que é o ano 587. O ano 587, antes de Cristo, quando o templo foi destruído, veja bem, desde 587, ele é uma tipologia, de novo, para o ano 70, e é uma tipologia para essa guerra de 2025. Coloquei 24, mas é 2025. Não, é 2024. É 8 de agosto de 2024. Muito bem. Então, esse texto do capítulo 25 tem projeção para a derrubada do templo no ano 70 e tem projeção para 2024 por causa da faixa de Gaza. Mas também tem que desde 70, desde que o templo foi destruído, então o pessoal da Cisjordânia, o pessoal que era Amon, Moabe, o pessoal que era essas nações e Edom nos dias do profeta, se transformaram hoje em Jordânia e a faixa de Gaza e um pedaço do Líbano lá em cima, por causa do Hezbollah. O povo do Líbano em si não tem nada a ver com isso, mas a infiltração dos terroristas do Hezbollah, dos terroristas em Hamas. Então nós temos aqui 2025, 8 de agosto, na faixa de Gaza, que está em Ezequiel 25, está a explosão dessa atual guerra. Agora, o texto está dizendo que o templo, quando foi derribado, então o templo foi derribado no ano 70 também. Além de 587 por Nabucodonosor, foi derribado de novo pelo general Tito de Roma. Então, o que aconteceu? Essa turma de Amon, Moabe e Edom, que hoje é Jordânia e Cisjordânia, tomaram conta da terra de Israel. E desde 1970 até 1948, essa região passou a ser chamada de Palestina. Palestina, até 1948. Está explicado. Consegui explicar para vocês. Graças a Deus. Vocês estão aí? Todos estão aí? Vocês não estão falando nada? Então, olha só o capítulo 25. O capítulo 25, ele vai falar, então, dessas nações que vão formar a Cisjordânia, vai falar no capítulo 25, verso 15 a 17, da faixa de Gaza. Já no 26, ele vai falar agora uma projeção profética contra Tiro, mas não é Tiro. A ilha de Tiro, que foi a nação mercantilista, parecida com a China hoje, que vendia as mercadorias para o mundo, aí diz que Tiro, aí o capítulo 26, 4, destruirão as muralhas de Tiro, quebrarão as suas torres, arrancar-lhe-ei até o seu pó, e a tornarei rocha escalvada, nua, e será um lugar no meio do mar para estender redes, né? Servirá despojo para as nações. E as suas filhas que estão no campo serão degoladas pela espada, né? De quem que ele está falando aqui? De quem que ele está falando aqui? Ah, meus irmãos, está falando aqui
de uma nação grande, que é a China. Pode colocar aí a China aí no 26, a China. Tá vendo aí a China? Ele vai colocar alguns detalhes. Deixa eu ler aqui o cabeçalho da página 58 para vocês aqui na apostila, né? Para que vocês tenham mais base. Que a apostila, baixa a apostila, compra a apostila, é bem baratinho. Aí na página 58 eu coloquei 26, 1 a 21. Está falando de quem? Está falando da China. Mas aí está mostrando quem? A nação mercantilista chamada Tiro. O que ela fazia? Ela acumulava o melhor das nações e ela distribuía pelos navios para todo o mundo de então. Era a China dos dias do profeta Ezequiel. Tem uma nação que se pareça às características da China? Quem é China, Senhor? Uma nação que vai haver nos dias futuros, que vai ter um valor profético muito grande. Ele disse, não, tem uma ilha que parece as descrições dessa futura nação. Então, profetiza contra ela, então ele vai profetizar contra Tiro, mas na mente do profeta é a China. Que coisa tremenda, né? Você podia imaginar que a China seria vista na história profética do livro de Ezequiel, sim, como uma nação mercantilista, como é a nação da China. A China, os Estados Unidos caiu numa arapuca. Por quê? Começou a mandar os seus moldes, porque lá a mão de obra era barata, e começou a mandar milhões de moldes. E a China começou a fabricava para as empresas, depois que terminava o contrato das empresas, ela continuava fabricando e distribuía como pirata, os mesmos produtos que ela havia feito como originais para os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos foi requerer isso, nós somos uma nação comunista, nosso contrato, não fazemos nem contrato com vocês. Então, a China ficou com os moldes para fabricar todo tipo de mercadoria. Então, ela foi maior que a própria Tiro, desse capítulo, que é o capítulo 26, de 1 ao 21. Aí você vai ver todas as características da China aí. Aí eu coloco, historicamente, temos a destruição da nação mercantilista nos dias de Ezequiel. Coloque aí Tiro. Pode colocar aí, entre parênteses, né? O grande mercado internacional de mercadorias escolhidas. Aí, profeticamente, a profecia que trata da queda da China por intermédio de uma outra nação, tipificada por Nabucodonosor, que nós sabemos que é Babilônia, aqui é a América do Norte. Babilônia, ela na profecia profeticamente, né, projetada, né, que há essa projeção profética. Então, Babilônia, ela é religiosa, ela é política, tá? Ela é religiosa, ela é política e ela é mercantilista. Veja só a coisa. Então, ela é literal, é mercantilista, ela é profética e ela é histórica. Assim, a Babilônia. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 17 e 18, ali é a Babilônia religiosa, que tem um poder político, mas que a base é religiosa. Agora nós temos também os Estados Unidos, que é visto também na profecia como Babilônia. Por quê? Porque foi recebendo as nações do mundo inteiro, e as nações do mundo inteiro foram prestando seus cultos na terra que foi chamada a Terra da Liberdade. E os Estados Unidos começou a perder a sua força, porque começou a trazer as nações islâmicas, começou a trazer as nações satânicas, começou a trazer as nações cristãs, entre aspas, e a nação virou uma Babilônia, não só de língua, mas também de religião, nesse aspecto, segundo a Bíblia. Não é uma crítica aos Estados Unidos, porque está dizendo que ela é uma tipologia bíblica, Mas essa Babilônia de Nabucodonosor, que é o chifre que vai ser levantado, que serão levantados presidentes dos Estados Unidos, que vão ajudar a nação de Israel, mas que são tipificados por Nabucodonosor no texto de Ezequiel, capítulo 24, até mesmo ao capítulo 36.
Então, se você não estudar. Então, China vai ser destruída, ela vai ser destruída. A nação mercantilista será destruída. Aí diz aqui que essa ilha, que é uma nação de Tiro, que faz parte de um conglomerado de cidades, entre elas Sidom, que é uma parte do Líbano, nesse aspecto aqui. Então você tem Ezequiel, aí você vai ver aí, o parágrafo termina até o verso 20, até o capítulo 26, verso 7, tem outro parágrafo. Depois você tem outro parágrafo no verso 15, tem outro, no verso 15, e termina até o verso 21. Vamos ver alguns detalhes do 26, como a China, né? As suas muralhas, a palavra profética é tremenda. Ela é muito rica, isso aqui, até as muralhas. Coloque aí, as muralhas. Onde estão, pastor? As muralhas estão no verso 4. As muralhas de Tiro. As muralhas de Tiro, tipo da China aqui. Tiro aqui é uma projeção profética da China. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Estão aí? Estão aí? Estou vendo aqui, né? Nação, isso. Tiro aqui é o tipo da China. Aí deixa eu me ver. Tiro aí. Como é maravilhoso a projeção profética. Projeção profética é uma maravilha. Tiago. Vocês estão vendo aí? Então, desde o tempo de 70 até 1948, toda aquela região, ela foi solapada pelos árabes, pela Inglaterra, e também pelos filhos de Edom, que eles foram lá e roubaram o ouro do templo de Salomão, o ouro de Davi, o ouro das sepulturas. Eles escavaram a areia e tomaram o ouro. Isso está aí no capítulo 24 e também, no capítulo 25 e 26. Aí se você não estudar, que você passa por cima disso, você acha que eu não estou entendendo nada, estou pulando, aí está pulando uma coisa importante. Estamos vivendo agora os presentes da China. Dentro da sua casa você tem as mercadorias de Tiro, segundo o texto do capítulo 26, que é a China. Você tem a muralha aí, as muralhas, você tem aí no verso 7, por conta assim diz Adonai, eis que da banda do norte, eu trarei sobre Tiro a Nabucodonosor. Então, que vai ser aqui uma profecia historicamente, que realmente de fato aconteceu, mas é uma projeção profética para os Estados Unidos da América. Então, aqui nós vamos ter a destruição de Tiro, a destruição de China. Aí a China, que é a nação que tem mais cavalos. Veja só, que virá do norte com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e uma grande companhia de muitos povos. E degolará pela espada as tuas filhas no campo, as cidades, as nações, né, que são aqui. De quem que eu estou falando aqui? Estou falando do Iêmen, estou falando aqui de quem mais que eu estou falando? Eu estou falando aqui de Dubai. E disporá os seus arietes contra teus muros, assim, olha aí, as explosões dos mísseis, e com seus machados derribará as suas torres, por causa da abundância dos seus cavalos, o teu pó te cobrirá, né? E com o estrondo dos cavalos, das rodas dos carros, os teus muros sacudirão. Tá vendo? Só fala de muros. Fala muros no verso 9, muros no verso 10. Depois, no verso 4. Aí no verso 13, e cessarei o ruído dos teus cânticos, de maneira que não se ouvirá mais o som das tuas liras. Quem é a nação das liras hoje? Senão a China. A nação das liras. Entra aí no Google para você ver. Que coisa tremenda. Aí, olha só que coisa tremenda a China. Verso 14, e farei de ti uma rocha escalvada, nua, serás um lugar para estender redes,
e já não serás reedificada, porquanto eu disse Adonai. Aí o verso 15, algumas coisas ele fala do ponto de vista histórico, e alguns versículos ele fala do ponto de vista profético, que você tem que ter sensibilidade para você sentir, para você perceber. Verso 15, assim diz Adonai Jeová, não tremerão, pois as ilhas, com o estrondo da tua queda. Veja só que coisa tremenda. Quando os feridos gritarem, quando se executar a matança no meio de ti, aí todos os príncipes do mar descerão do seu trono e tirarão o seu manto, se despojarão da sua vestimenta bordada, se vestirão de estremecimento, assentar-se-ão no solo e temerão. A queda da China vai ser um impacto para o mundo. Coisa tremenda. Entoarão um cântico contra ela. Como estás destruída, verso 17. Tu, habitante dos mares, ó cidade famosa, eras forte no meio do mar. Os teus habitantes que aterrorizavam, né, os que te visitavam. Está vendo aqui? Agora as ilhas temerão no dia da tua queda, a China. Porque assim diz Adonai, Jeová, quando eu fizer de ti uma cidade desolada, umas cidades que não são habitadas, já tem cidades não habitadas lá, inteiras, prédios grandes, vazios. E aí o presidente Trump disse, a China fica fazendo onda comigo, é melhor ficar quietinha lá no lugar dela. Ela tenta ameaçar, vou ajudar a Pérsia, vou ajudar as nações. Aí o Brasil, através, não a nação brasileira, mas o presidente do Brasil, pensando que ele está fazendo um bom negócio e ele está se metendo justamente com a nação que vai ser destruída, né, pelo Nabucodonosor atual, né, pelos Nabucodonosores atuais. Veja só. Aí ele diz, veja só. Aí verso 19, ele falando ainda da China, porque assim diz Adonai Jeová, quando eu fizer de ti uma cidade desolada como as cidades que não são habitadas, quando eu trouxer sobre ti o abismo. Por que o abismo? Por causa do capítulo 9, Apocalipse capítulo 9, que ele vai abrir o abismo sobre a China. Então eles virão dali, aí eles confundem com a nação da China. Mas é quando o abismo for aberto, esses demônios vão tomar possessão de pessoas, eles vão vir trazendo pessoas com eles. Então o texto está ligado a Apocalipse capítulo 9, quando ele abrir as comportas do abismo. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Os dependentes da cidade, da China, serão envergonhados. Então aí está lá o presidente do Brasil ali, mandando aí, né, os seus emissários à China, pensando que a China vai ser uma potência, e a Bíblia diz que a China vai ser destruída pelos Estados Unidos. Tremendo isso aqui. E aí, quem estiver com ela, que são as ilhas com ela, as ilhas com ela vão, diz o texto, que elas vão ficar desoladas, que elas também serão atingidas com terror. Farei de ti um motivo de terror e já não serás mais a China, ainda que sejas procurada, mas não serás achada, assim diz Adonai Jeová. E aqui está essa terceira aula de hoje, que é o capítulo 24, 25 e o 26. E agora vou para o capítulo 27. Quem será? Veio novamente a palavra do Senhor, dizendo, e tu, filho do homem, entoa uma canção sob Tiro. Quem é agora essa projeção profética? Então nós vamos ver isso amanhã, segundo o favor de Deus. Amém? Lembre-se que hoje ainda é o dia das primícias. Os 3 primeiros dias do mês são dias importantes para você pontualizar as suas primícias. A Bíblia fala em Deuteronômio 24, 14, que a pontualidade fará com que você peça tudo que a sua alma deseja. Ele não está falando do valor em si, mas da pontualidade. A pontualidade. Aí você quer que Deus seja pontual contigo, abençoando os teus negócios, os teus contratos?
A tua palavra, que ele honre a tua palavra que você deu sentado, mas que muitas vezes não é honrada quando você está de pé, é por causa das primícias. As primícias, elas projetam o teu dízimo, elas projetam a tua bênção empresarial, elas projetam a tua bênção ministerial, elas projetam a tua bênção familiar. Lembre-se, todo princípio de mês é tempo de primícias. Muito obrigado por todos vocês que se lembraram das primícias, né? Não são muitos. A maioria é totalmente despistada, avarenta. A maioria não crê. É incrível. E essa maioria vive uma vida que só Jesus vai explicar. Deus abençoe a todos vocês. Entre lá no site, está lá a nossa Bíblia, que eu estou usando aí na apostila, que eu estou usando também aqui, dando classe, que é a Bíblia Missionária, a versão de Nelson. Nós temos ali a Bible Cronos, que é a melhor de todas as nossas Bíblias. Nós temos ainda a Bíblia Agenda, que agora será, na próxima semana, disponibilizada para todos vocês. Infinito. Chegou aí, já está no Rio de Janeiro, ela está aguardando uma mudança ali na casa do nosso amigo, que é o pastor Maico, que foi recebê-la lá do Porto. Muito obrigado pela cooperação de todos vocês que ajudaram para tirar a Bíblia do Porto. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Que o Senhor Jesus, que se importa com você, te abençoe. E Ele te guarde de todo mal.